E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que estão as coisas? Sejam todos muito bem-vindos. Eu faço live toda terça e toda quinta, às 7 horas da noite. Então, sempre um assunto diferente. E o assunto de hoje, eu vou te ensinar como utilizar a máquina como um profissional, mesmo que, cara, tu nunca pegou na máquina, tu nem sabe como a máquina funciona. Enfim, hoje eu vou te ensinar a maneira correta de pegar na máquina, usar a máquina, como que tu deves entender a máquina com mais profundidade, beleza? A minha ideia hoje aqui é te dar uma boa consciência, ensinando como é que funciona a máquina, a maneira correta de pegar a máquina, enfim, tu entendendo bem como é que a máquina funciona de fato para que tu consiga começar a usar. O que é um grande erro que as pessoas cometem? Quando tu começa a trabalhar com a máquina, tu simplesmente vai aprendendo na prática, sem entender antes pequenos detalhes que fazem total diferença para que tu consiga cortar um cabelo com muita eficiência. A primeira vez que eu fui cortar um cabelo, eu não tinha ideia nenhuma de como a máquina funciona. Então, apesar de ser a primeira vez que eu cortei na máquina, ser um cabelo todo na zero, eu passava a máquina e eu não conseguia enxergar muito bem o que eu estava fazendo. Não, às vezes eu passava a máquina e achava que a máquina não era boa o suficiente, às vezes eu passava a máquina e eu sentia que ela não cortava tão bem, e eu ficava com dúvida, cara, por que eu estou passando aqui e ela não está cortando? Ela não é uma lâmina que eu só passo e simplesmente acontece o corte. Então é muito mais do que isso. Eu quero trazer esse olhar um pouquinho mais profundo para ti, que tu dê um passinho atrás e que tu vai entender como funciona uma máquina de fato, para que na hora que tu esteja na frente do teu cliente, tu passe a máquina e tu, beleza, eu tô fazendo isso porque tem que ser dessa maneira e tal, e tu entender um pouco mais a fundo como funciona uma máquina. Então, antes de chegar aqui e falar, a gente vai passar a máquina assim, eu vou pegar ela assim, eu vou te explicar mais ou menos como é que funciona uma máquina de corte, beleza? Primeira coisa, na máquina de corte, nós temos duas lâminas. Nós temos a lâmina de trás e nós temos a lâmina da frente. Beleza? Eu vou aproximar da câmera aqui e vou focar bem. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Eu vou botar a câmera bem pertinho para quem não sabe o que eu estou falando. Deixa eu até ajeitar aqui. Ó, eu vou sair rapidinho aqui e vou mostrar bem de perto, tá? Como é que funciona a máquina. E aí, deixa eu vir para cá. Deixa eu ajustar, deixa eu botar aqui. Ó, opa, agora sim, hein? Ficou bom, hein? Só tem que focar, né? 1000%. 1000% focado. Massa. Ó, beleza, eu não tô vendo os comentários agora, tá? Então é o momento para me zoar. Olha só, são duas lâminas aqui, beleza? Ó, eu tenho essa lâmina de trás, aqui, ó, essa lâmina de trás, e eu tenho essa lâmina da frente aqui, ó, bem pequenininha, tá? Ó, se eu mover aqui, tu vai ver que eu tô movendo uma, ó. Eu tô separando elas, beleza? Deixa eu só posicionar melhor aqui. Opa, aqui. Opa, eita, agora sim. Ó, então eu tenho essa lâmina e essa lâmina aqui. Essa lâmina de trás é uma lâmina de proteção. E essa lâmina aqui da frente é a lâmina de corte. Quando eu ligar a máquina, é a lâmina de corte, ou seja, essa da frente, que ela vai mexer. Vamos lá. Ó, olha ela mexendo. Tá vendo aí? Parou, certo? Então é ela que vai cortar. Ou seja, o cabelo vai vir pela lâmina de proteção, vai entrar e ela vai ser cortada com a lâmina de corte. Tranquilo até aí. Perfeito? Opa, deixa eu posicionar melhor aqui. Maravilha. O que isso quer dizer? Sempre quando eu for ajustar a minha lâmina, essa da frente, ela nunca pode ficar acima da lâmina de proteção. Por quê? Porque se ela estiver acima, eu corto meu cliente. Então ela está sempre um pouquinho abaixo. Felipe, eu posso deixar totalmente rente, 100% rente? Não, tá? Também vai pegar na pele do cliente. Então sempre uma leve quedinha aqui, ó, para ser um pouquinho mais fácil, certo? E olha só que legal, eu tenho essa alavanca aqui, tá vendo essa alavanca? O que acontece? Talvez tu já foi no barbeiro, né? Com certeza já foi no barbeiro, e o barbeiro começa a mexer nessa alavanca. Quando eu mexo nessa alavanca, eu separo essas duas lâminas. Então, olha só. Tá vendo que eu separei? Então, quando eu separo elas, eu tenho um tamanho maior. E agora vai uma informação aqui que tem barbeiro até com anos de experiência que não sabe. Qual o motivo de, na hora de eu abaixar essa alavanca, o cabelo ficar maior? Porque simplesmente a distância foi maior? Não. É porque é o seguinte.
Quando eu estou com a lâmina de corte lá em cima, eu estou na parte mais fina da lâmina de proteção. Tu consegue ver que a lâmina de proteção ela começa fina e depois ela vai engrossando? Tá vendo aqui, ó? Então ela começa... Opa, deixa eu focar bem aqui. Ela começa fininha, depois ela vai engrossando. Quando a minha lâmina tá lá em cima, ela tá na parte mais fina da proteção. Quando ela tá aqui embaixo, ela tá na parte mais grossa da proteção. Então vamos parar para pensar? Quando eu estou aqui, eu tenho a lâmina de corte e eu tenho essa lâmina de proteção bem fininha. 1 milímetro ela vai ter aqui mais ou menos. Se eu cortar um cabelo, a distância entre o corte e a lâmina de proteção é a própria lâmina de... entre a lâmina de corte e o cabelo é a própria... Pera aí, deixa eu botar aqui. Ó. Eita. Oi, é difícil. Foi. É a própria lâmina de proteção. Então o cabelo vai ficar com 1 milímetro. Não tem escapatória. Beleza? Na hora que eu baixo essa alavanca aqui, ó, baixei. A lâmina, ela foi para a parte mais grossa. Então, na hora que eu cortar, ao invés de 1 milímetro, eu vou ter 2 milímetros. Então, se alguma vez tu já ouviu que é bobeira saber sobre milímetros, acabamos de quebrar. É importante tu saber sobre milímetros. Tu não vai conversar com o cliente, fazer um cálculo matemático para definir o corte do cabelo dele. É só para ter um entendimento profissional. Perfeito? Então, é assim que vai funcionar. Certo? Deixa eu voltar lá. Vamos lá. 1000% focado. Opa. Opa. Foi. Deixa eu voltar lá. Bora. Deixa eu botar pra cá. Eita. Botei. Beleza. Deu pra entender? Deu pra entender? Tranquilo? Tem o pessoal aí do Equador, né? Legal. Tranquilo. Então, a gente já sabe agora que tem duas lâminas. Proteção e lâmina de corte. E que tem essa alavanca aqui. Essa alavanca aqui vai determinar o tamanho do cabelo. Então, são duas coisas que tu és obrigado a saber. Não tem escapatória. Beleza? A segunda coisa que tu precisa saber. Vamos lá. Quando tu vais cortar um cabelo, a máquina de corte, ela trabalha com um processo de alavanca. Ela levanta o cabelo para cortar o cabelo, tá? Só deixa uma dúvida aqui rapidinho, tá? Talvez tu tenha aí dentro da tua cabeça pensando o seguinte: beleza, tô aprendendo sobre máquina, qual máquina que eu devo comprar, né? Que máquina que eu devo comprar? E aí, qual máquina que eu vou comprar? Primeira coisa que tu tens que fazer, quando tu vais fazer um curso, tu não compra o material antes, tá? Começa o curso e aí tu compra o material. Porque senão tu vais acabar cometendo o erro na hora de comprar os materiais. Vais gastar mais dinheiro, vais investir dinheiro errado. É muito comum, tá? Vou dar um curso. Chego lá, 15 alunos. Aí todo mundo aqui, ó, 15 alunos enfileirados. Vou olhar o material de todo mundo. Primeira coisa que eu faço. Quem é que comprou o material? Eu comprei. Eu falo assim, eu falei para não comprar. Mas vou olhar o teu material. Deixa eu olhar. Isso aqui não vai dar. Isso aqui não vai dar. Isso aqui também não vai dar. Vai ter que comprar de novo. Tem dinheiro? Não tenho. Então lá vai o Felipe trazer equipamento para os alunos trabalharem. Então não compra o teu material antes de começar um curso. Felipe, fui numa escola, me deram uma lista, vou comprar tudo que está na lista e vou fazer. Não. Geralmente as listas das escolas estão totalmente desatualizadas. Geralmente, lista da escola vai fazer com que tu gaste uma grana pesada para um monte de coisa que tu nem precisa. Por quê? Porque geralmente escola de cabeleireiro, escola de barbearia, dá preferência para cabeleireiro. E eles dão uma lista padrão para todo mundo. Então eles vão te dar equipamentos de cabelo feminino para comprar, um monte de coisa de feminino que tu não sabe e tu vais acabar comprando e vais acabar gastando mais dinheiro. Então muito cuidado quando tu for fazer um curso, né? Decidir fazer um curso. Não compra material antes de começar. Vai cometer um erro grave e vai gastar mais dinheiro. Beleza? Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Perfeito. Voltando para a parte da máquina. Como é que uma máquina ela funciona? Processo de alavanca. A máquina levanta o cabelo. Na hora que esse cabelo levanta, a lâmina vem embaixo e corta. Por isso que quando eu boto um pente, eu tenho esses dentes aqui.
Para quê? Para que esse pente aqui, ele levante o cabelo e corte. Porque se eu não levantar o cabelo, eu não vou conseguir trazer o cabelo para a minha linha de corte, para aquela primeira lâmina. Então, o processo de corte de uma máquina é sempre esse. Eu levanto o cabelo, vem uma lâmina e corta. Por isso que muitas vezes tu vais passar a máquina e o cabelo não vai cortar. E tu vai ficar, rapaz, por que não está cortando? É porque a posição que tu estás indo está errada. Tu não estás fazendo esse processo de alavanca. Vou dar um exemplo. Esse cabelo, ele está vindo daqui para lá. Se eu for a favor dele e passar, ó, passei. Tá vendo que ele não cortou nada? Olha só, quase não cortou. Ele ficou comprido. Por quê? Porque o processo de alavanca não funcionou. Na hora que eu passei, ele derrubou o cabelo e não trouxe para a linha de corte. Por isso que eu sempre tenho que fazer o processo de alavanca. Eu passo, ele vai levantar e aí ele vai cortar com muito mais eficiência. Então, o processo de corte é o processo de alavanca. Absolutamente sempre. Legal? Agora, outro detalhe super importante sobre pente. Quais são os pentes normais que nós temos para cortar um cabelo? Geralmente, as máquinas de corte vão vir com pente 1, com pente 2, com pente 3, com pente 4. Algumas vão vir com pente 6 e com pente 8. E outras vão vir com pentes que nós chamamos de pentes especiais, que é o pente meio e o pente 1,5. Por que algumas máquinas ainda não trazem esses pentes? Por que algumas máquinas, quando trazem esses pentes, eles trazem esses pentes separados? Porque esses pentes, eles foram criados para a gente trabalhar o degradê. O degradê é um corte onde tu trabalha muitos pentes e onde tu trabalha muito com a cor. E só aqueles pentes bases que eles tinham antigamente dava muita dificuldade para tu conseguir fazer um degradê. E aí eles criaram esses intermediários. Então, vamos revisar. No início, quando a barbearia começou, quando as máquinas vieram, tinha os pentes 1, 2, 3 e 4. Depois chegou o pente 6 e pente 8. E com essa era nova, essa era do degradê, eles trouxeram os pentes meio e o pente 1,5. Então, a sequência de pentes e de tamanho são pente meio, pente 1, pente 1,5, pente 2, pente 3, pente 4, 6 e 8. Beleza? Cada pente ele vai ter 1 milímetro. Ou seja, lembra que quando eu estava mostrando a parte da alavanca ali para vocês, da lâmina, quando eu estava na 0, eu tinha 1 milímetro. E quando eu estava na 0, com a alavanca totalmente para baixo, eu tinha 2 milímetros. Então a gente vai começar o cabelo totalmente sem pente, com a alavanca para cima. Eu vou ter 1 milímetro. Na hora que eu abaixo a alavanca, eu vou ter 2 milímetros. Quando eu coloco o pente meio, esse daqui não é o meio, tá? Não é, é o pente 2. Quando eu coloco o pente meio ele vai ter 1,5 milímetros. Caramba, Felipe, eu vou ter que decorar cada milímetro desses pentes? Não precisa, multiplica sempre por 3. Sempre por 3. Pente meio vezes 3, 1,5 milímetro. Pente 1 vezes 3, 3 milímetros. Pente 2 vezes 3, 6 milímetros. Pente 1,5, que eu esqueci, vezes 3, 4,5 milímetros. Do pente 3 para frente, tu pode multiplicar por 3 também, mas algumas marcas vão ter diferença. Por exemplo, o pente 3 para algumas é 9 e para outras é 10 milímetros. Mas, cara, é uma diferença ali nesse tamanho que já não vai influenciar tanto. Então, tudo certo, essa diferença de 1 milímetro não compromete em absolutamente nada. Perfeito? Porém, algo que tu precisa saber. O tamanho do cabelo, ele também vai interferir no ajuste da própria alavanca. Então, quando a gente bota um pente meio, quanto que é o pente meio? 1,5 milímetros. Quando eu coloco ele na máquina, ele fica 1,5 milímetros, que é o tamanho dele, mais o milímetro da própria máquina. Se a alavanca está para cima, eu tenho 1 milímetro. Se a alavanca está para baixo, eu tenho 2 milímetros. Então, o pente meio com a alavanca para cima
1,5 milímetros mais 1 milímetro, 2,5 milímetros. Com a alavanca para baixo, 3,5 milímetros. Por que eu preciso saber isso? Porque olha só, quando tu bota o pente meio com a alavanca para baixo, tu tens 3,5 milímetros. Quando tu coloca o pente 1 com a alavanca para cima, tu vai ter 3 milímetros mais 1, 4 milímetros. Então, tu entende que o pente meio com a alavanca para baixo e o pente 1 com a alavanca para cima, eles estão muito próximos. É uma diferença de meio milímetro que na prática quase não tem diferença. Quase não tem diferença. Então, em muitos degradês, né, que o degradê que precisa de bastante pente, tu nem precisa trabalhar esses dois. Tu pode trabalhar com a alavanca um pouquinho mais para baixo e tal. Por isso que é interessante tu saber os milímetros para entender o quão próximo cada um é do outro. Legal? Agora eu vou abrir rapidinho esse espaço para quem está começando agora. Para quem está começando agora, tu entendeu o que eu acabei de falar? Tipo, ficou, Felipe, muito número, cara, me perdi absolutamente. Tu conseguiu entender? Vamos lá. É o teu momento, cara. Não tem vergonha não de perguntar, tá? Não tem vergonha não. Pode perguntar. Bem de boa, tá? É complicado esses números? Não, cara, bem tranquilo. Vamos resolver isso hoje, agora, pra já, tá? Vamos lá, vamos resolver isso agora. Pra quem acha que é muita informação, vamos resolver agora, beleza? Então eu quero que tu faça o seguinte. Pega um papel e uma caneta. Se tu não pegar um papel e uma caneta, tu vai ficar com essa dúvida, vai se enrolar por muito tempo, não vai conseguir resolver e vai achar que é muito complicado. Então pega o papel e a caneta e acaba com essa dúvida agora. Qualquer pessoa que vai vir te perguntar na rua, tá andando, um cara te perguntou, quantos milímetros tem o pente 3? Tu vai conseguir responder. Então pega um papel e pega uma caneta agora, se tu és iniciante, tu estás começando e tu ficou assim, caraca, é muito número, eu me perdi. Pega o papel e a caneta agora, nesse momento. Se tu não pegar, vou te rogar uma praga e tu nunca mais vai entender o que eu acabei de explicar. Beleza? Então pega o papel e a caneta aí e vamos anotar isso daí. Tu vai botar certinho, cara, vai fazer todo sentido e acabou essas dúvidas aí. Legal? Então, quem pegou o papel e a caneta, bota um ok. Ok, Felipe, peguei. Ok. Só pra ter certeza aí. Vai lá. Ok? Todo mundo pegou? Boa, a gurizada tá focadaça, hein? 1000% focado. Gostei. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero que tu faça assim, ó. Tu escreva pentes e a gente vai anotar, beleza? O que eu quero? Pente 0, ou seja, não tem o pente. Escreve aí, pente 0, beleza? E aí embaixo, tu vai escrever pente 0,5. Vou fazer junto com vocês. Vamos lá, vou fazer junto com vocês. Aí aqui embaixo, a gente vai colocar pente 0. Show. E aqui a gente vai botar pente 0,5. Que é o pente meio. Ou tu pode botar assim também, ó. Esse daqui, ó. Tu escolhe, tá? Aqui, tu vai colocar pente 1. E a gente vai até o pente 2, tá? Pente 2. Vamos até o pente 3. Pente 3. Show. Então, beleza. Vamos lá, vamos fazer o exercício aqui. Pente 0, ou seja, eu tô sem nada. A gente vai botar duas opções. A gente vai botar... Deixa eu diminuir aqui, peraí. Ó, nós vamos colocar a alavanca para cima e a alavanca para baixo. Então, olha só. O pente 0, quando a alavanca está para cima, as duas lâminas estão bem próximas, eu tenho 1 milímetro. Legal? Alavanca para cima. E aqui embaixo, quando a alavanca está para baixo, eu vou ter 2 milímetros. Então eu sei que quando eu estou sem pente, a alavanca para cima, 1 milímetro. A alavanca para baixo, 2 milímetros. Legal? Quando eu tenho o pente meio ou o pente 1.2, eu vou ter isso daqui, ó. Todos esses embaixo, a gente vai multiplicar por 3, certo? Então, olha só. Pente meio, 0,5 vezes 3. 0,5 mais 0,5, 1. Mais 0,5, 1,5.
Então, eu sei que o meu pente meio, ele vai ter 1,5 milímetros, certo? Não estou considerando aqui, ó, nenhuma alavanca. Agora eu vou considerar. Por quê? Vou botar uma setinha... Eita! Vou botar uma setinha bonitona aqui. E vou botar uma setinha bonitona aqui. E vou pegar de novo. 1,5 milímetros aqui. Nessa parte de cima, alavanca para baixo. Alavanca para cima, tá? Então, eu vou pegar 1,5 e vou somar lá do zero. Porque é a própria lâmina, pô. Aqui é o pente solto. Na hora que eu boto ele na máquina, eu tenho 1 milímetro do pente zero lá. Então, é 1,5 milímetros mais 1. 2,5 milímetros. Esse de baixo aqui, com a alavanca para baixo, 1,5 mais 2 milímetros. 3,5 milímetros. Tranquilo até aí? De boa, né? De boa. Agora, pente 1. Pente 1, eu sempre multiplico por 3. Aí é com vocês. Pente 1, quantos milímetros? Não tenha medo de errar. Digita qualquer coisa aí. Se está em dúvida, digita, sei lá, 30, 40, 50, 2, 4, 8. Só digita, cara, só digita. O pessoal respondeu 4 milímetros e o pessoal respondeu 3 milímetros. Vamos lá, precisamos separar. O pente em si é 3 milímetros. Show de bola. Eu entendi a galera que botou 4, tá? O pente 1 é 3 milímetros, porque sempre multiplico por 3. Então, aqui eu vou ter 3 milímetros, que é o pente solto. Só ele, é o pente solto na tua mão. Na hora que eu boto o danado aqui na máquina, botei o danadinho na máquina aqui. Eu primeiro vou botar ele com a alavanca para cima, que eu vou adicionar 1 milímetro. Então, eu vou ter 4 milímetros. De boa. E aí, opa, deixa eu botar a outra aqui. E aí, quando eu botar a alavanca para baixo, eu vou adicionar 2 milímetros. E aí eu terei, tranquilamente, 5 milímetros. O que eu considero aqui? Vamos lá. O que está em vermelho é na máquina, é o pente na máquina. E esses daqui que estão em preto, tá? Do pente meio para baixo, é o pente solto na tua mão. Tipo, o pente está na tua mão aqui, ó, soltinho. Tá? É isso daqui. Beleza? Ah, faltou o pente 1,5, né? Eu vou botar ele como especial depois, então, tá? Boa, obrigado, Maurílio. Maurílio. Depois eu boto ele separado. Pente 2, ele vai ser o exercício final. Pente 2, quantos milímetros o pente 2 solto na tua mão ele vai ter? É contigo, bora. Digita de novo, solta o braço aí. É 15, é 13, é 12, é 7, é 6, é 5, é 8... Digita aí, cara. Digita. Não deixa de digitar. Beleza. Vai ter gente que já completou tudo aí, né? Então, se eu botei ele com a alavanca para cima, vou adicionar mais um. Deixa eu botar as duas aqui, peraí. Vou adicionar mais um. Então, aqui vai ter 7 milímetros quando eu boto ele na máquina. E aqui embaixo eu vou ter 8 milímetros. E aí o pente 3. Pô, o pente 3 eu vou fazer aqui, vou deixar o desafio para o último para vocês. Pente 3 vezes 3, 9 milímetros. E aí quando eu botar ele na máquina, com a alavanca para cima, eu vou adicionar 1 milímetro, eu terei 10 milímetros com a alavanca para cima e 11 milímetros. Opa, eita. Com a alavanca para baixo. Pô, tranquilo, né? Tranquilaço. Agora, a parada foi mais de boa para ti, né? Tava em dúvida, é porque tu vai falando, tipo, eu vou falando 4, 12, 3, blá, 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 o cara se complica todo, né? E aí, o Maurílio, como muito bem lembrou para mim, a gente vai fazer um desafiozinho, vou separar aqui. Bonitinho, né? Se quiser tirar um print aí, tirar uma foto, fazer uma pose. Aí, ó. Vamos lá. Deixa eu botar em preto. Pente 1,5
1.5, já ia falar em milímetros. Que é um pentezinho que está entre o pente 1 e o pente 2. Ele é muito bom para fazer degradê, tá? Ele é excelente mesmo. Tá? Pente 1.5, o pente 1,5. Quantos milímetros ele vai ter? Bora, é com vocês. Quantos milímetros? Na mão, solto, tá? Soltinho na mão, vai lá. 4.5. Bora, é 1.5 milímetros, 4.5. Quem mais? 6. É o pente 1,5. 4.5, 4.5, 4.5, 3, blá, blá. Beleza. A gente sempre multiplica por 3. Então é 1.5 vezes 3. É 1.5 mais 1.5 mais 1.5. 1.5 mais 1.5, 3. Mais 1.5, 4.5 milímetros. Então aqui, 4.5 milímetros. Fechou. E aí, quando eu colocar esse nosso amigão aqui, tá até separado, com a alavanca para cima, eu vou somar mais um. 5.5 milímetros. Opa, aqui. E se eu somo mais 2 com a alavanca para baixo, 6.5 milímetros. Olha só que massa, olha só que massa. Quer ver, ó? Se tu observar, aí eu vou fazer uns círculozinhos bonitos aqui, ó. O pente meio com a alavanca para baixo, 3.5 milímetros. Ele é muito perto do pente 1, cara. Olha só. Diferença de meio milímetro. É muito perto. Inacreditavelmente perto. E aqui, ó, o pente 1,5 com a alavanca para baixo, ele é 6.5 milímetros. Olha como ele é perto do pente 2 com a alavanca para cima. 7 milímetros. Então tem alguns pentes que tu nem precisa utilizar. Para ti que estás aprendendo agora, quando tu começar, tu vais ver que tem barbeiro que utiliza o pente 1.5 com a alavanca para baixo, depois de utilizar o pente 2. É uma diferença tão pequena que nem precisa. Poderias ter pulado essa etapa, tá? Poderias ter pulado essa etapa e seria bem tranquilo. Vou explicar de novo o pente 1.5. O pente 1.5 tu multiplica por 3. Multiplicou por 3, tu tens o resultado em milímetros. 4.5 milímetros na palminha da tua mão. Foi lá, ó, clec, colocou na máquina. Colocou na máquina, com a alavanca para cima, soma mais 1 milímetro. 5.5 milímetros. Colocou a alavanca para baixo, adiciona mais 2 milímetros. 6.5 milímetros. Ou seja, é sempre assim, ó. Eu pego o número do pente, multiplico por 3, vezes 3, dá o milímetro na palma da mão. Depois eu somo a lâmina. E aí tu tens os resultados. Legal? Se a alavanca estiver no meio, daí a gente tem outros resultados, mas daí é mais pra frente, tá? Aí tu vai somando de acordo, vai ter diferença de máquinas e tal. Mas não é pra agora. E não é difícil não, tá? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui. Eita, cadê? Vamos lá. Ficou mais claro agora? Degradê não é agora que vocês vão aprender. Degradê é lá pra frente. Não bota o... Como é que é a carroça na frente dos bois? Tranquilo? É um erro muito grande, tá? É um erro muito grande a galera saber... a galera tentar aprender a fazer um degradê antes de tentar aprender essas coisas. É um erro gigantesco. Por que é um erro gigantesco, Felipe? Porque vai levar muito tempo para tu aprender tudo. Tu vai te atrapalhar inteiro. Vai demorar muito. Felipe, eu consegui depois de quantos anos? Tá? Felipe, depois de 2 anos eu aprendi. Pô, legal, poderia ter aprendido em 1 mês. Tá? Então, só toma cuidado, assim. Tenta não botar o pezão lá na frente. Vai te complicar, cara. Vai te complicar. Quem bota o pezão lá na frente, experiência própria, mais aí de 10 mil alunos já formados, experiência própria, tá? Botou o pezão lá na frente, tô na frente de todo mundo. Daqui a pouco todo mundo que tá lá atrás fazendo do jeito certo, tá lá, montou a sua barbearia e tal, e tu tá lá com o pezão travado, assim, ó. Nos pacatos não consegue sair. Então, cara, aprende da maneira correta, um passinho, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Tem gente que nem aprendeu nada, já tô cheio de equipamento aqui, ó. Ó, comprei tudo, ó. Todo equipamento meu tá aqui, ó. Comprou tudo errado, tá? Então toma cuidado, toma muito cuidado.
Galera que tá vindo aqui pela primeira vez e tá pensando em barbearia, cara, vocês estão tendo o privilégio de pegar uma coisa que é super importante, faz total diferença, e que vai ter um monte de gente dizendo, não precisa aprender milímetro e tal, não sei o quê, e aí tá fazendo um monte de retrabalho, tá usando o pente errado em várias situações, isso é super complicado. Então, vocês estão aí bem, tá? Estão bem. Beleza? Tranquilo? Então a gente já sabe, olha só quanta coisa que a gente já sabe, né? A gente sabe que tem duas lâminas, a gente sabe que a nossa amiga aqui trabalha de cima para baixo, né? Tá sempre movendo aqui e eu determino o tamanho. Eu sei que eu vou determinar o tamanho com os pentes. Eu sei que eu preciso fazer o processo de alavanca, levantar o cabelo e cortar esse cabelo. Eu sei disso. Agora, eu preciso saber como cortar. Eu tenho certeza, principalmente ver aquelas pegadinhas, aqueles filmes, que quem tá começando do zero tem a dúvida do seguinte, caramba, Felipe, eu vou cortar um cabelo e um dos meus grandes medos é fazer um buraco. Imagina, eu tô cortando e eu entrego isso daqui no cliente. Faça esse rombo aqui, tá? Isso aqui é uma boneca de estudo que eu tenho lá pra minha comunidade, tá? Então, não tem isso, cara. Tu não vai cortar um cabelo e tu vai, tô cortando cabelo, tô cortando cabelo, de repente, uou, raspou na zero. Caraca, fiz um buraco no cabeço do cliente, não sei o que, e agora? Meu, isso não acontece. Não acontece. Isso é só em filme. Ou se tu segurar a máquina da maneira errada, tá? A gente tem todas as seguranças do mundo, cara. Tu só vai fazer esse buraco na cabeça do cliente se tu estiver lá cortando e de repente olha o pente. Aí tu vai fazer um rombo na cabeça do cliente. Aí o negócio vai ser feio, tá? O negócio vai ser feio. Eu trabalhei numa... Tem uma franquia de salão de beleza que geralmente fica em shopping. Então, só pra tu ter uma ideia, quando tu vais lá cortar o cabelo, tu paga uma faixa de... Na época que eu tava, eu acho que era R$80. R$80, 80 ou R$78, eu não lembro de cabeça, mas era por aí. Então tu ia cortar um cabelo, R$78, 80 pila. Então já é um público super selecionado, vai vir empresário, vai vir os caras que têm dinheiro para pagar esse valor, é o cara que tem muito dinheiro, né? E para tu ter uma ideia, é o 80 ou R$78, vamos botar 80 pila aí, para arredondar. R$80 sem lavar o cabelo. Se tu quiser lavar o cabelo, é mais R$8. Então isso foi uma parada que me impactou muito, assim, caraca, o cara tá pagando 80 pila e ainda não tem direito a lavar o cabelo, né? Então, para lavar, era mais R$8 e tinha muita gente que pagava e tava nem aí. É os caras que já tem outro valor financeiro aí, então é bem tranquilo. E aí, tava lá atendendo e tal, trabalhava eu e outro barbeiro. Outro barbeiro é super gente boa, muito gente boa. Mas ele segurava a máquina de uma maneira que não era uma maneira técnica, porque, pô, eu entendo, cara, barbeiro há muitos anos, começou lá atrás, não tinha técnica nenhuma. Antigamente, realmente era muito difícil, não tinha técnica, tu aprendia na raça e tal. Então ele aprendeu muito na raça e acaba tendo muitos vícios, né? Quem aprende na raça, quem aprende sem técnica, rapaz, tem tanto vício, depois para quebrar isso é muito, muito mais difícil do que tu que começa do zero já começa da maneira correta. Então ele tinha muitos vícios, cortava muito bem, mas ele tinha muitos vícios. E um dos vícios dele era segurar a máquina assim, ó, dessa maneira. Então tava ele lá, ele cortando, eu ficava sentadinho assim, a nossa cadeira era lado a lado, e tinha uma parte de espera. E aí na parte de espera eu via meio que em diagonal, não ficava bem do lado, eu via ele em diagonal assim, e aí eu sentadinho aqui, e ele cortando, e eu olhando, né, pô, legal, vamos ver como é que fica o corte e tal. E ele cortando, e ele cortava assim, ó, e ele era um cara que, pô, ele atendia maravilhosamente bem, o atendimento dele era top. E ele conversando com o cara, e não sei o que, super animado, e ele cortando aqui. O cara tava com cabelão, e ele cortando, daí aqueles cabelos tudo embaixo, assim, ó. Aí, de repente, ele tá cortando, segurando a máquina aqui, ó. Não sei o que, ele começa a falar com o cliente, o cliente faz assim, ó, vrum, e cai em cima do tufo de cabelo, assim, ó, puf. E aí, na hora que o pente caiu, eu só fiz assim, ele fez assim, ó, zerou atrás. Zerou atrás. Então, cara, eu só lembro de ter saído assim, cara, não quero nem ver o rolo que vai dar. Porque é um cara, um empresário bem sucedido, com um rombo atrás, assim, ó, na zero. Tipo esse aqui, ó. Sem brincadeira, cara. Um rombo desse daqui, ó. E aí, ele assim, meu Deus. Na hora ele já foi conversar com o cliente, explicou, mostrou no espelhinho, olha só o que aconteceu e tal, não sei o quê. É a única solução que tem é fazer um degradê. E ele foi lá e meteu um degradê. A sorte dele, que já era um cliente antigo, era um cara que era muito de boa, muito tranquilo e tal. Agora imagina, cara, se de repente ele tá atendendo um cara que ele vai ter... Pra tu ter uma ideia, eu atendi lá nesse lugar, sócio da Friboi. Então eram uns caras com poder aquisitivo legal.
Tu imagina tu ir atender um cara desse, que ele vai pra uma reunião. Tipo assim, pô, vou pra uma reunião, tem uma reunião importante e tal, preciso estar com o cabelo alinhado, não sei o que, cabelo bonitinho, não pode estar na raspada e tal. Pum, tu faz um buraco e o cara tem que ir com degradezão pra uma reunião super importante, onde ele tem que passar uma mensagem de, pô, eu sou um cara mais conservador e tal, não sei o que. Então ele teria um problema gravíssimo, cara. Então sempre que tu for cortar, absolutamente sempre que tu for cortar, tu nunca vai segurar a máquina assim, ó. Se tu segurar a máquina assim, vai dar problema. Felipe, eu amarrei aqui, ó. Amarrei, dei um nó. O pente não vai sair nunca, não vai sair nunca, Felipe. Mesmo nessa situação, tu não vai segurar a máquina assim. Absolutamente sempre. De 10 vezes que tu pegar a máquina, as 10 vezes, o teu dedo tem que estar sentindo o pente aqui, ó. Então, quando tu vai pegar a máquina, ó, vai pegar a máquina, o teu dedo aqui, ó, encostando aqui, ó, tá vendo, ó? Encostando. Por quê? Vou segurar o pente, não vou ter tanto esse risco de voar. E, se por acaso eu tô passando aqui, ó, e voou, opa, eu senti, entendeu? Na hora que eu botei o dedo aqui, ó, na hora eu senti. Então, opa, peguei o pente e passei. Então é tranquilo, tu vai estar sempre sentindo. E por que o outro motivo que tu tens que fazer? Quando tu vai fazer um degradê, é muito comum tu tá passando aqui, ó, tá se cortando, pá, tá se cortando, aí tu troca o pente porque tu tem o degradê, tem que passar vários pentes. Aí tu troca. Aí tu vai estar com a barbearia lotada, porque tu sabe cortar muito bem e tal, teu negócio tá indo muito bem, né? Tá ganhando bem. Aí, de repente, aparece um cliente, tu, pô, Felipe, pô, e aí, tudo certo, não sei o que, começa a conversar, de repente tu volta pro corte, uou, e zerou o cara. Na hora que eu boto o dedo aqui, ó, opa, vamos lá. Cara, quantas vezes isso já aconteceu comigo? De eu tô cortando, botei, chamou, Felipe, tem horário? Pô, e aí, tudo certo, não sei o que, marcou o horáriozinho, vamos lá, marcou o horáriozinho, marcou. Vamos voltar pro degradê. Upa, eita, vamos lá. Entendeu? Então, de 10 vezes que tu vai pegar a máquina, às 10 o teu dedo tem que estar sentindo o pente. Independente de qualquer coisa. Segredinho aqui. Tu não precisa botar aqui, ó. Ó, tu não precisa botar o dedo aqui atrás. Por quê? Porque na hora que tu vai se cortar, pô, o dedo aqui atrás fica muito ruim, né? Ou fica atrapalha demais. Então não é o dedo aqui atrás, ó, é o dedo aqui do lado, ó. Só sentindo. Sentindo e segurança. E segurando. E aí, cara, vai ser muito mais fácil de trabalhar. Beleza? Outro segredinho muito legal, poderosíssimo, e que tu já vai sair com o pezão lá na frente. Muita gente não tem esse conhecimento. Que é, quando tu vais utilizar a máquina... Deixa eu tomar um golinho. Quando tu vais utilizar a máquina, toda ação, ela deve estar acontecendo bem na tua frente. Jamais tu vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo que o meu corpo tá aqui e a minha ação tá aqui? Nunca. Por quê? Porque tu não vai conseguir acertar a estrutura, tu não vai enxergar muito bem o que tá acontecendo, enfim, a parada não vai funcionar para ti. Então, cara, vai utilizar a máquina, segurou da maneira correta, aqui, ó, segura aqui, ó. Vara de pescar, ó. Pegar uma vara de pescar aqui, ó. Vara de pescar. Tô pescando aqui, ó. Ó, é isso aqui, ó. Vara de pescar. Ó. Esse é o movimento, tá? Botou aqui, ação acontecendo na frente. Vou pra lá, passo pro lado. Vou pra lá, passo pro lado. Vou pra lá, passo pro lado. Sempre. Senão vai dar ruim. Senão vai dar problema. Não vai acertar, a estrutura vai ficar errado. Vários problemas. Legal? Então, fazendo, ó... um apanhado geral aí. Sempre que tu for passar a máquina, tens que passar num processo de alavanca. Tens que entender que existem duas lâminas na lâmina da máquina. A de proteção e a de corte. Tens que entender que o pente tem 1 milímetro. Quando eu adiciono ele à máquina, eu somo a largura da lâmina. Quando tu vais pegar a máquina, tens que pegar sempre sentindo o pente. Quando tu vais cortar o cabelo, tu tens que sempre fazer a ação acontecendo exatamente na tua frente. Beleza? Felipe, professor, qual é o corte mais difícil de aprender para iniciante? Primeira coisa que eu já vou chegar na voadeira aqui é o seguinte, não se aprende corte. Não se aprende corte. Quebra isso dentro da tua cabeça, tá chegando aqui pela primeira vez, não se aprende corte de cabelo. As escolas ensinam a cortar cabelo. Ó, vamos fazer esse corte de cabelo. Não existe isso.
Não existe isso. Isso vai fazer com que tu fique travado muitos anos. Vou fazer um curso que vai me ensinar a fazer esse corte. Bobeira, bobeira. Tu tens que aprender a fazer os movimentos, tu tens que aprender a fazer as técnicas. Por quê? Porque se eu vier te botar aqui, ó, vamos lá, Reinaldo. A pergunta foi muito boa, tá, Reinaldo? Vamos lá, Reinaldo, eu vou te ensinar a fazer esse corte. Aí na hora que tu chega na tua barbearia, vai chegar um cara com a cabeça toda deformada, com o cabelo todo errado, todo bagunçado, todo bizarro, e aí tu vai parar e falar, cara, e aí, o que eu faço agora? Porque se eu te ensino a fazer um corte, qualquer diferença que exista de um modelo para outro vai te travar. Então é muito comum, e aí quem está começando vai ter essa dúvida, tá? É muito comum tu tá num curso de barbeiro e tu tá fazendo o corte, e quando tu chega na barbearia ou para trabalhar para alguém, ou quando tu chega para cortar o cabelo de algum familiar e o cara senta na tua frente, tu trava. Tu assim, e agora o que eu faço? Não sei mais cortar. Por quê? Porque estão te ensinando a cortar o cabelo. E não se ensina dessa maneira. Não se ensina, tá? Por isso que em escolas tradicionais tu leva muito tempo para aprender e quando aprende, geralmente tu não aprende, tu vai escorregar, não vai estar entendendo. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Pô, tu vai escorregar, e aí tu não consegue entregar um corte legal e tu fala assim, pô, cara, precisa ter talento para isso aqui, não consigo fazer isso aqui, não dá, simplesmente não tenho talento, não levo jeito. Bobeira, tira isso da tua cabeça, te ensinaram errado. Te ensinaram um método, uma maneira que vai fazer com que tu deslize por muito tempo. Não se ensina como fazer nenhum corte. Não é assim que se trabalha, beleza? Se tu aprender dessa maneira, tu pode ter certeza, cara, que tu vai ter bastante trabalho aí pra evoluir, tá? Espero que vocês tenham evoluído de fato e tenham conseguido aprender alguns detalhezinhos aí, se sintam um pouco mais seguros na hora de começar a viver de barbearia. Beleza? Um enorme abraço para todo mundo, muito obrigado, valeu, até lá, fui!